o secretário Fernando Máximo está ao vivo conosco para falar dos problemas que isso ocorre. Quer dizer, além de nós termos aí um argumento do governo federal para dizer por que vocês estão pedindo mais vacina se está cheio de vacina lá estocada e vocês não utilizaram ainda. Quer dizer, é um argumento forte para derrubar os apelos do Estado para que se mande mais vacinas. E o segundo é o argumento que Vale do Anari deu, por exemplo, tinha um probleminha e esse probleminha... Quer dizer, será que algum probleminha pode evitar que se faça a vacinação em massa para salvar a população de Vale do Anari ou de outros municípios? Secretário Fernando Máximo, boa noite. Preocupante a velocidade dos nossos municípios, segundo o ranking que nós temos aqui, liberado pela Agevisa. Boa noite. Boa noite, Everton. Boa noite, Meire. Boa noite a todos os telespectadores da SIC News. É um prazer estar aqui com vocês, meu irmão. Com você, meu irmão, e com você, Meire, com todos os telespectadores. Pois é, secretário, os municípios parecem, alguns conseguiram já 100%, 4 ou 5 deles, mas a grande maioria não se entende que não tenha utilizado 100% das vacinas, secretário. Everton, esse é um problema, né? Infelizmente, as vacinas têm chegado numa quantidade pequena do Ministério da Saúde, porque os laboratórios têm dificuldade para produzir. E aí, quando chega, se não aplicar essas vacinas, é pior ainda. Eu acredito que esses números deve ter alguns municípios que aplicaram um pouco a mais de vacinas do que está descrito, mas se não notificam isso, se não registram no sistema que aplicaram as vacinas, o Ministério da Saúde lá em Brasília, quando vai ler, observa que realmente entende que não foi aplicado as vacinas. E aí há esse tipo de questionamento. Por que mandar mais vacinas para Rondônia se não estão conseguindo aplicar nem as vacinas que nós já enviamos? Mas aí a gente observa que vários municípios aqui estão de parabéns, né? Município de Rio Crespo, Castanheiras, Ministro Andreasa, Ouro Preto, Teixeirópolis, Primavera de Rondônia, que vacinaram 100%. Vacinaram e registraram, né? Parabéns a essas prefeituras aí que conseguiram realmente essa taxa de 100% de utilização das doses das vacinas que chegaram pelo governo federal e pelo governo do estado muito rapidamente, muito celeremente, né, por determinação do governador Marcos Rocha, distribuiu para essas prefeituras. Não sei se você se lembra, mas teve dia que vacina chegou aqui de manhã e à noite as vacinas já estavam distribuídas, né? O governador pediu a máxima celeridade possível para que quando cheguem as vacinas do Ministério da Saúde em Porto Velho sejam distribuídas para as regionais, para que sejam, mais uma vez, redistribuídas às prefeituras, a todas as prefeituras do estado. Mas não adianta nada essa celeridade do governador Marcos Rocha se a gente lá na ponta não tiver a vacina sendo aplicada de forma precoce. Por isso, vale novamente parabenizar aos municípios e às prefeituras que vacinaram 100% das doses que receberam. Nós temos municípios aqui, como Teobroma, 99,20%, que eu não ouso parabenizá-los também. Porque não pode ficar ninguém sem ser vacinado quando tem uma vacina que seja numa gaveta. Quer dizer, se tem aí o município com 99,20%, eu não estou cumprimentando esse prefeito, porque 99% não é 100%, e nós estamos falando de vidas humanas. Imagine prefeitos com 38%, 40%, 50%, 60%. Não se entende. Não, mas é só a notificação que ficou faltando. Não completou o serviço. Porque a vacina vem do governo federal e é obrigação dos municípios do estado prestar contas. Não fecha o ciclo aplicar vacina e não notificar. Perfeito, secretário? Perfeito. E nós estamos observando já, Everton, a importância da vacinação. Nós estamos concatenando os dados aqui para nos próximos dias a gente ter um pouco mais dados robustos e um número maior de casos, mas nós estamos observando que os pacientes com mais de 80 anos, que foram os primeiros a serem vacinados, já quase não estão indo para a UTI mais. As UTIs têm pouca gente de muita idade, de mais de 80 anos, exatamente fruto da vacinação, né? Então, está surtindo efeito e aí torna-se mais inadmissível ainda ter vacinas armazenadas e não aplicar. E quando a gente olha municípios grandes, Everton, é pior ainda, porque tem municípios grandes aí que pesa mais para o estado, é onde tem mais pessoas, maior população, então aí que realmente fica ruim se essas prefeituras maiores não estiverem
vacinando os seus munícipes. E nós sabemos que a forma mais eficaz de se prevenir a doença é através da vacinação, né? É essa que realmente vai fazer com que as pessoas não peguem a doença, ou aqueles que peguem de forma leve e acabam não indo para as UTIs e não falecendo. E é importante lembrar ainda, Everton, que a gente tem observado, e ontem, aliás, hoje, eu flagrei uma conhecida falando: olha, meu pai foi vacinado hoje, vamos fazer uma festa hoje à noite, tomou a primeira dose. Gente, a vacina demora de 30 a 45 dias para começar a fazer efeito. Ela não faz efeito no primeiro dia que você toma. Então, essas pessoas que estão falando: olha, vamos fazer uma festa porque meu pai tomou a primeira dose hoje, minha mãe, você pode estar levando o vírus para o seu familiar. Nós temos que entender que a vacina não é um medicamento. A vacina não é o soro que dá a imunidade no mesmo dia. Ela provoca no organismo o que a gente chama de imunidade ativa. O organismo começa a produzir anticorpos e células contra aquele vírus, contra aquela doença que a gente procura prevenir através da vacina. Então, não é imediato. Tomou a vacina, beleza, já posso tirar a máscara e aglomerar? De jeito nenhum. Então, se seu pai, seu parente mais idoso tomou a vacina agora, aguarde mais uns dias, porque senão você vai levar a doença para ele. E nós temos vários casos de profissionais de saúde, muitos, que tomaram a primeira dose da vacina, depois adoeceram, 15, 20 dias depois. Temos alguns que, inclusive, tomaram a segunda dose da vacina e 10, 15 dias depois acabaram adoecendo. Então, não é rapidamente que se adquire essa imunidade ativa. É o organismo trabalhando para produzir uma imunidade contra aquela doença que se espera. Secretário, Porto Velho vacinou, se os números da AGVIS estão corretos, se houve a devida notificação, Porto Velho vacinou 72,64%. O senhor não acha que poderia ter percentuais bem mais elevados do que esse? Para não se falar em 100%? Seguramente, Everton. E ainda digo mais uma coisa. Esses números que você está tendo aqui não estão levando em consideração as vacinas que chegaram no sábado, foram distribuídas no domingo para as regionais, chegaram no sábado à noitinha, tardezinha, foram distribuídas no domingo o dia todo para as regionais e hoje foram para as cidades. Então, a partir de hoje, esses dados não estão computados ainda. Se a gente colocar as vacinas que chegaram hoje nas prefeituras, esse percentual cai ainda mais. Bastante. Não seria justo a Anvisa ter colocado hoje, já que foi divulgado isso hoje, as vacinas estão sendo distribuídas para os municípios hoje. Então, isso aqui é só as que chegaram semana passada, mais de uma semana atrás. Então, para encerrar, secretário, a partir de agora, as prefeituras, quando chegarem as doses das vacinas, vão imunizar 100% das pessoas com as doses correspondentes. Não precisa mais esperar e guardar uma parte para 28 dias depois. Exatamente. Tem essa portaria do Ministério da Saúde autorizando que todas as doses que chegarem, elas podem ser utilizadas para a primeira dose. Não precisa mais esperar, porque agora a gente acredita, né, e o Ministério da Saúde também, que a gente terá uma frequência maior no envio de lotes de vacinas para os estados. Então, vai chegar com mais frequência, com mais assiduidade, sem aquele hiato, sem aquele delay que a gente tinha no começo, e no começo a gente não tinha nem como imaginar a data correta, porque os laboratórios estavam com muita dificuldade de produzir. Agora a Fiocruz e o Butantan produzindo com mais frequência, isso chegará também com mais assiduidade nos estados, e a gente, portanto, o Ministério da Saúde já nos fez uma portaria dizendo que pode serem utilizadas todas as doses que chegaram para vacinar os cidadãos logo com a primeira dose. Por exemplo, nesse sábado chegaram 23.400 doses aqui em Rondônia, né, sendo das duas, 19.200 da Coronavac e 4.200 da AstraZeneca, total de 23.400, e essas aí podem ser utilizadas todas para vacinar exatamente 23.400 pessoas. Não precisa ser metade na primeira dose e a outra metade na segunda dose. Uma iniciativa muito bacana do Ministério da Saúde, muito bom saber que está tendo essa confiança, e é porque os laboratórios estão produzindo mais e de forma mais frequente, e a gente consegue vacinar, cada remessa de vacina que vem, o dobro do número de pessoas que vacinaria até as remessas anteriores. Muito obrigado, secretário. Eu sei que o senhor saiu de uma reunião para nos atender, está voltando para a reunião. Muito obrigado, sucesso, e esperamos continuar aí nessa luta e, se possível, que a gente consiga rapidamente vacinar todo mundo. Eu que agradeço, Everton, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e nos livre dessa pandemia. Boa noite, muito obrigado.